um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 6. Pedro Dong. Tema desta semana: o tempo em que vivemos e a volta do Senhor. Meta de hoje: leitura das páginas 81 a 83. O tempo em que vivemos e a volta do Senhor. Muito embora não devamos buscar somente conhecer os sinais exteriores acerca da volta do Senhor, eles são muito úteis para nos alertar e nos despertar em nossa caminhada espiritual. Não podemos deixar de discernir o tempo em que vivemos para que saibamos quais devem ser nossas atitudes, especialmente nesse tempo final. Em certa ocasião, Jesus advertiu as multidões que o seguiam: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Lucas capítulo 12, versículo 54, parte B a 56. Portanto, é importante que saibamos em que tempo vivemos hoje, a fim de verificar nossa condição espiritual e quais devem ser nossas prioridades. Que o Senhor nos desperte a ter uma vida condizente com este tempo final. A visão das 70 semanas de Daniel. O livro de Daniel registra revelações sobre a história do povo de Deus e do tempo do fim. No capítulo 9, encontramos a seguinte revelação: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Versículos do 24 ao 27. Ver gráfico na página 82. No gráfico da página 82, feito como base na passagem bíblica que lemos, vemos que desde a determinação dada pelo rei para restaurar Jerusalém, houve um período de 7 semanas. Nessa profecia, as semanas são semanas de ano. Então, cada semana de Daniel 9 são 7 anos. Logo, as 7 semanas em que Jerusalém é edificada são 49 anos. E depois transcorre 62 semanas até a morte de Cristo, totalizando 69 semanas das 70 determinadas em Daniel. Portanto, faltam 7 anos para que a história do povo de Israel continue e culmine com o fim desta era. De modo geral, os judeus acham que o Messias virá somente no final dos tempos e que após sua morte terão mais 7 anos, mais uma semana para o fim dos tempos. Eles não percebem que, conforme a revelação
que nós temos, Cristo já veio. Cristo, o ungido, já morreu e neste momento, na era da igreja, a história do povo de Israel está interrompida e será retomada somente nos últimos 7 anos dessa era. Vemos então que o intervalo entre a 69ª e a 70ª semanas dura cerca de 2000 anos. E nos últimos 7 anos dessa era, o anticristo fará um pacto com o povo de Israel, concedendo-lhe o direito de reconstruir o templo. A princípio, haverá paz por conta dessa aliança, mas após 3 anos e meio, essa aliança será quebrada. Todo o serviço e os sacrifícios do templo serão interrompidos. E o próprio anticristo se sentará no Santo dos Santos, se autodeclarando Deus. Ele também colocará a imagem da besta ali e utilizará o falso profeta como seu propagador. A imagem da besta falará e aqueles que a adorarem terão sua marca na fronte ou na mão direita. Apocalipse capítulo 13, versículo 16.